Pensando no tema de hoje, talvez não existisse situação melhor para gravar esse vídeo. Estou eu aqui esperando minha companheira fazer e sair de uma consulta médica. E caramba, como esperar é ruim. Como esperar é difícil. O que eu faço enquanto eu estou esperando? E aí eu pensei, não há situação melhor para gravar o vídeo sobre autocontrole. Ao tratar desse tema, o professor Luiz Antônio falou: por que é tão, ou questionou, né? Por que é tão difícil esperar? Por que ser autocontrolado é algo tão doloroso? Por que é tão difícil estudar? Por que é tão difícil juntar dinheiro? Esse momento em que você inicia uma atividade e o tempo em que você leva para chegar a uma consequência muito provavelmente reforçadora é um momento de extrema dificuldade. E por que tem sido tão difícil para a nossa sociedade apresentar o que nós chamamos de autocontrole? Bem, há uma série de fatores que podem influenciar na ocorrência do comportamento denominado como autocontrole. De uma maneira mais operacional, a gente poderia dizer que o autocontrole é responder no momento certo, responder na hora certa, para então entrar em contato, com uma consequência reforçadora. E o contrário de impulsividade, que é responder no momento errado, responder antes da hora. Mas como bons seres sociais, o nosso autocontrole é um comportamento socialmente aprendido. E esse dado ele é muito interessante, essa descrição é muito interessante, porque o professor Luiz Antônio trouxe um texto pra gente, trouxe um estudo da Cesarino de 2011, que mostrou, fez uma investigação com crianças de diferentes idades que deveriam realizar uma tarefa que poderia ser autocontrolada ou impulsiva, dependendo do tempo em que elas apresentassem a resposta, que era comer um chocolate que ficava disponível lá para elas. E quanto mais velha era a criança, mais tempo ela demorava para emitir este comportamento. Dadas as condições estabelecidas pela experimentadora, quanto mais tempo a criança demorasse para fazer isso, maior era considerado o seu autocontrole, ou seja, mais tempo ela esperava para emitir a resposta. E olha só que interessante, quanto mais velha, mais tempo essa criança esperava. Quanto mais velha é uma pessoa, mais experiências ou maior a probabilidade de experiências de vida ela tem. E como o autocontrole é um comportamento socialmente aprendido, muito provavelmente, crianças mais velhas tiveram experiências semelhantes ao que chamamos de esperar por mais vezes do que crianças mais novas. E essa relação de mais experiência e maior probabilidade de autocontrole ou de ocorrência de autocontrole nos coloca numa posição muito importante enquanto profissionais da psicologia e enquanto componentes de uma sociedade. Não adianta ficar esperando que as crianças ou que as pessoas sejam autocontroladas em qualquer momento, a qualquer hora, ou que o autocontrole seja algo que venha de dentro. A pessoa tem que trazer o seu autocontrole de dentro dela e então agir de maneira adequada no momento certo. Não é isso. Se uma pessoa, se uma criança, se um organismo não teve experiências de vida que podem ser consideradas como aprendizagem de autocontrole, essa pessoa não apresentará aqueles comportamentos que socialmente nós chamamos de respostas autocontroladas, de comportamentos autocontrolados, ou não serão consideradas pessoas autocontroladas. Esse ponto é tão importante para a gente enquanto analistas do comportamento, que mostra que o autocontrole pode ser aprendido, o autocontrole é aprendido e nós precisamos criar condições para que este comportamento seja aprendido, para que este comportamento tenha condições para ocorrer. E uma das estratégias trazida pelo professor Luiz Antônio foi a importância do comportamento verbal atrelado ao que chamamos de autocontrole. Quanto mais descrições sobre o quão importante é esperar, quanto mais descrições que enfatizem
consequências a longo prazo, quanto mais descrições que digam que as consequências a longo prazo são boas, são prazerosas, são legais, mais condições nós criamos para que comportamentos de esperar surjam e tomem o lugar de respostas impulsivas. Pensando então em estratégias clínicas, comparando os dados da Cesarino, 2011, que mostra que quanto mais velha a criança, maior a probabilidade de autocontrole, e o que o professor Luiz Antônio falou sobre comportamento verbal, as nossas estratégias clínicas, fazendo a nossa ponte do laboratório lá para a vida, deveriam conter a criação de momentos em que se ensina uma resposta autocontrolada, onde a gente vai ensinando o nosso cliente a esperar cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, e nós vamos espaçando essas consequências para que torne o momento de espera cada vez maior. É um procedimento de aproximação sucessiva e de modelagem quase de uma resposta chamada de autocontrole, e criar condições verbais que descrevam as consequências a longo prazo como consequências prazerosas, como consequências importantes para a vida, para que se criem essas condições em que respostas de esperar, respostas chamadas autocontroladas, para que elas possam surgir. Dia de Lab, uma plataforma feita por analistas do comportamento para analistas do comportamento.